Oi, professor, tudo bem? Olha, nós estamos agora na lição 12 e aqui falaremos sobre o gênero textual pintura. A pintura realmente vem do interior do autor, né? Ele vai expressar a emoção, ele vai expressar uma crítica muitas vezes, ele pode expressar também um sentimento. Então, o aluno, né, já aprendeu lá no material dele que é interessante, inclusive, conhecer um pouco mais do autor para entender o que ele traz ali na pintura, para entender a realidade dele sobre o que ele pinta. E agora, ele como autor da sua própria pintura, que é o que eu vou sugerir para você como dinâmica, também precisa observar, né, esse sentimento, o que ele tem por dentro ali em relação a um posicionamento, para ele poder colocar isso na tela, vamos dizer assim, especificamente. Apesar de que, professor, você pode de repente fazer essa atividade numa tela mesmo, né? Pedir esses materiais para a escola e fazer, ou somente ali nas folhas, num cartaz, aí vai depender da sua realidade, professor. Pense lá a melhor maneira que fica para você aplicar essa atividade, ok? Então vamos lá. Você vai propor a criação, tá? De uma pintura oculta. Como que isso vai acontecer, tá? Você vai junto com os alunos, né, trabalhar com essa atividade pensando em uma produção de quadros que vão expressar sentimentos ou situações, ok? Então, ele vai ter que trazer isso de dentro. Mas os colegas vão ter que adivinhar a mensagem apenas observando a obra. Então, cada um desenha a sua obra e os outros precisam adivinhar que sentimento ele colocou ali. Aqui a gente vai trabalhar com esse olhar de interpretação, de aprofundamento, o olhar sensível da arte também, ok? Aqui a gente promove, então, essa interpretação estética e emocional. Vamos lá à prática especificamente. Cada aluno vai receber o desafio de escolher uma emoção ou uma situação marcante, tá? Então, reforça isso, emoção ou situação marcante. Então, ele pode pensar, por exemplo, numa saudade, né, numa alegria, uma despedida, uma conquista. Dê esses exemplos para eles, né, dessas opções para ele pensar. Se ele sugerir algo para você também, professor, escute-o, né, pense se faz sentido, para ele poder colocar cada vez mais aquilo que ele sente, a criação dele. E ele vai representar, né, essa emoção através da pintura. Sem usar palavras, obviamente, ou símbolos óbvios, né? Então, ele tem que pensar em colocar esse sentimento de uma maneira que faça com que o outro tenha que pensar um pouquinho mais, né? Analisar bem a obra para entender sobre o que ela está falando. Quais materiais você pode usar? Eu já sugeri para você lá no início, mas aqui vamos reforçar. Cartolina, né? Pode ser uma folha A4, pode ser uma tela, né? De repente existe essa possibilidade aí na sua escola. E aí ele pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta ou até colagem, se for o caso, né, professor? Ele pode fazer essa obra através de colagens, de imagens que você pode até comentar que eles podem trazer para a escola, ou você pode levar para ele pode fazer impressão na escola. Bom, pergunte para cada aluno a maneira como ele acha melhor produzir a obra dele. Depois que eles produzirem, aí você vai ter que deixar esse espaço de tempo, né, para produção, todos vão expor essas obras, ok? E essas obras serão expostas numa exposição chamada Exposição Oculta, ok? Exposição oculta. Nessa exposição oculta, que pode ser na própria sala de aula, né, nesse momento, né, pode ser na própria sala de aula, depois até você pode colocar a exposição no corredor da escola, ou na biblioteca, ou em alguma sala específica para isso, mas essa exposição oculta precisa acontecer ali na sala para que eles observem e vão entendendo e tentando interpretar o que cada colega fez, tá? Aí eles vão circulando, né, você pode até brincar que é o museu da sala, né, em que tem essa exposição, que tem uma exposição específica nesse espaço, e eles vão tentando interpretar, né? O que essa pintura quer dizer? Eles vão olhando. Você pode até, professor, pedir para que eles vão anotando. Porque como cada um vai olhar a obra ali, não dá para eles irem falando ao mesmo tempo para você.
Então, peça que eles vão anotando, né? Eles vão escrevendo, olha, a obra aqui do João, por exemplo, eu acho que ela está falando sobre determinada situação, tá? E ele vai escrevendo. E ele vai anotando, vai fazendo essa análise, observando. Peça para ele observar com muita atenção as cores que foram usadas, as imagens, os detalhes, né? Se tem personagem, qual é a expressão desse personagem, né? Se tem ali o lugar, né? É dia, é noite, por que que essa pessoa decidiu fazer uma imagem que representa o dia? Por que que essa pessoa usou o período da noite, por exemplo? Tem animal, não tem? Por que que tem esse animal? Peça para ele observar todos os detalhes possíveis, ok? E ele vai dizer o que ele pensa sobre o que essa pintura quer dizer. Depois de cada visita, né? O artista vai revelar a mensagem da sua pintura. Aí sim, isso pode acontecer, por exemplo, no momento de roda, né, numa partilha entre eles ali dentro da sala. Então, nesse momento, cada artista pode pegar a sua obra, né, nesse círculo, e aí sim ele vai explicar, olha, a escolha foi essa aqui, né, eu usei essa forma por isso, por aquilo, essa cor por isso, por aquilo, né, a imagem é durante o dia por isso, por aquilo. Ele vai explicar, ok? E aí os alunos, a partir da análise que eles fizeram, vão ter esse olhar, né? Vão entender se eles realmente tiveram um olhar mais apurado, mais sensível para a obra do colega, ok? O que é interessante aqui, professor, é que você vai trazer uma reflexão para eles, né? Que é como a arte comunica sentimentos, né? A maneira como a arte existe no mundo, né, ela traz ali sentimento, expressão, aprofundamento, crítica, ela levanta grandes pautas, né? E aqui na pintura, como que ela comunica sentimentos, né? Como que o autor consegue colocar esse sentimento através da obra? Traga esses questionamentos para eles, né? Diga o que eles sentiram quando eles estavam produzindo a obra, né? Pergunte qual foi a sensação que eles tiveram. E outro questionamento interessante é, o que sentimos ao sermos compreendidos ou mal interpretados? Porque é isso que vai acontecer na dinâmica. Vai ter aluno que vai dizer o que ele sentiu, né, como foi para ele fazer essa obra, e outro aluno vai ter entendido totalmente diferente. E é isso que é interessante, falar, né, sobre como muitas vezes a gente não compreende o outro com o que ele está sentindo, né? Então, faça essa reflexão, converse com ele, se aprofunde e depois pegue essas obras e coloque no mural da sala, né? Ou ainda no corredor da escola, ou ainda eles podem levar para casa também, perguntar para os pais o que eles acham, né, que eles pintaram. São algumas possibilidades aqui, ok, professor? Bom, eu te vejo na próxima lição então. Espero que essa dinâmica seja bem interessante para você e para os seus alunos. Até lá!